Como eu gosto de fazer, vou saudá-los em Xerente, para a gente começar. Vocês já sabem, né? Das outras vezes. Os visitantes não sabem, né? Então, Toak Manquequá, dá porque em Psesse, Nant, Crai Manca Psec, Bam não Pibumã, Cantou Durete, Crai Pequen Nomra Psec, Bam não Pibumã, Wak Mães Apká. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz do Senhor, né? Um pouquinho mais comprido. Na verdade, a língua xerente não tem os substantivos abstratos, né? Então fica difícil de falar paz, graça, misericórdia, amor, perdão, né? Como nós vimos de manhã. Perdão é um pouquinho mais complexo, né? Não é nem a palavra, é o conceito que faltava lá, né? Nós vimos. Então, para falar graça e paz, literalmente eu falei alguma coisa assim: o que eu quero é que o nosso Deus fique cuidando bem de cada um de vocês com o bom coração dele, a graça, e que ele deite bem o coração de cada um de vocês. Aquele que está em paz é aquele que está com o coração deitado, né? E eu estou muito alegre, muito feliz de poder estar aqui hoje. Estou com meu coração deitado aqui em paz, eu me sinto em casa aqui, realmente. Eu gosto muito de estar aqui nessa igreja. Já falei de manhã, não vou repetir tudo, mas nossa família, minha família, é muito agradecida mesmo a essa igreja. Nós nos impressionamos mesmo, né, com o carinho dos irmãos. E muitas vezes uma mensagem que chega, estamos orando, né, por vocês, as ofertas, né, que têm contribuído para nossa permanência no campo missionário também. E então, o que tem acontecido lá entre o povo xerente, que vocês viram um pouquinho hoje de manhã, vou falar mais um pouquinho agora à noite, é também trabalho aqui da igreja, participação da IPBI também. Privilégio estar aqui essa noite, num mês de aniversário, comemorando mais um ano de vida. E lembrando toda essa história, né? São tantos anos já. Eu acho que foi 2010, não 2009, porque a gente voltou em 2010 do navio, mas mesmo assim, bastante tempo, né? Então, nós temos trabalhado principalmente com a tradução da Bíblia. Eles já têm o Novo Testamento, e agora, em 30 de outubro, entregamos o Pentateuco, na verdade, 1.800 versículos do Pentateuco, né? E eu gostaria de mostrar algumas fotos de como foi esse culto de dedicação, né? Um culto, fizemos um na cidade, em Tocantinha, que é o nosso município lá, onde todas as aldeias estão localizadas, e fizemos um culto numa das aldeias também. E em ambos os cultos tivemos a participação de muitos indígenas xerentes. E eu queria contar um pouquinho para vocês aí como que foi. Bom, antes, né, minha família, para quem não conhece, a Regiane, o Davi e a Elisa. Pode passar. Então vamos lá, pode passar. Nosso culto de dedicação. Esse é o casal de missionários pioneiros, pastor Gunther e dona Wanda. Eles chegaram em 1958. E ele foi o responsável pela tradução do Novo Testamento, junto com a equipe de indígenas tradutores. Ele também começou esse trabalho, né? E quando eu cheguei, na verdade, já estava em andamento, eu ajudei a terminá-lo, né, junto com eles. Então, uma vida, ele passou a vida inteira lá, né, entre o povo xerente, dos 19 agora aos 87 anos de idade, né? Então, pode passar. Nesse culto nós tivemos a presença de alguns dos indígenas que estão fazendo o nosso seminário xerente. Uma vez por mês nós temos um módulo de aulas intensivo, né? Todo sábado, domingo, onde eles estão aprendendo as disciplinas básicas, né, do seminário. Nós estamos formando novos pastores, futuros pastores xerente. Então, esses dois alunos estavam lá. Todos acho que estavam, esses dois falaram. Pode passar. Essa é a turma atual, mas já teve uma turma anterior do nosso seminário que já formou pastores. Esses dois são pastores xerente.
pastor Silvino Sirnauém, gerente, e o pastor Pedro Waincaine, gerente. Ele está com o braço na tipóia ali porque ele tinha sofrido um acidente, atropelou um veado mateiro enquanto estava indo para casa de moto. Aí quebrou a clavícula e o veado fugiu. Nem para comer a carne não serviu o acidente dele, né? Mas os pastores estão liderando igrejas nas suas aldeias, estão continuando o trabalho. Os alunos nossos, na verdade, do seminário já estão liderando igrejas. Hoje, agora, nesse momento, deve estar tendo culto em pelo menos umas 10 a 12, 15, talvez, aldeias, e sem a presença dos missionários. Ou seja, estamos chegando num momento em que a igreja gerente está realmente se tornando autônoma. E isso é uma benção. Aquele lá é outro dos pastores já gerente, né? O pastor Simval, gerente, pediu para ler. Pode passar. A música também foi feita por eles nesse dia. Nosso tecladista ali, um casal que gosta muito de cantar também. Então, eles gostam muito de participar assim, né? Pode passar. E o pastor Gunter chamou à frente para compartilhar esse senhor. Ele é o Ângelo Dakburoinquá. Ele é o primeiro indígena xerente convertido ao Evangelho, ao Senhor Jesus. Primeiro índio xerente batizado. E ele é um crente firme até hoje. E então ele deu o seu testemunho. Foi ele ajudou o pastor Gunter a tradução do Novo Testamento, né? Então foi ele que disse assim, porque ele fala razoavelmente bem o português, e naquela época já falava. Foi ele que disse que quando ele pegou Romanos para revisar o que o outro tinha feito, ele ia revisar aquele trabalho, né? E aí então ele levou para casa, algum tempo depois ele devolveu ao pastor e disse: olha, eu já tinha lido Romanos em português, eu entendia assim, né? Agora eu li na minha língua, eu entendo assim. É como, usando talvez uma analogia da roça, onde ele cava mais fundo e consegue então entender aquilo que está lá. E ele disse assim: agora eu entendi o amor de Deus, né, por nós. Vou reunir minha família, ele falou, e eu vou ler Romanos para minha família toda reunida. Não sei quanto tempo ele levou para ler Romanos inteiro, já pensou? E pode passar. As crianças de uma aldeia foram lá, todas pintadas do jeito deles, né? Cantaram, pode passar ali, elas cantando lá na frente, muito bonito. Na verdade, é a aldeia de um dos nossos alunos, ele que é o líder lá. Ele é neto daquele seu Ângelo, e a filha dele é a que lidera o coral. Então, veja bem, é a bisneta do primeiro crente que lidera o coralzinho. E talvez tenha um trineto dele aí, né? Não perguntei isso. Pode passar. Aí tinha muitos pastores também que foram da região, de Palmas, das cidades ali. Tem tudo misturado aí, os indígenas, os não indígenas. Então foi um evento muito comemorado. Pode passar. Mas nós quisemos fazer na aldeia também. Aí foi um evento bem mais caseiro, assim. Era praticamente os xerentes. Vamos ver só algumas fotos desse dia. A entrega foi numa aldeia que tem um templo construído, nem todas têm. Algumas ainda se reúnem embaixo de uma mangueira ou embaixo de um telhadinho só de palha, pode passar. Mas aí era esse é o líder da aldeia, né? E então o pessoal fez fila para receber o seu exemplar aí do Pentateuco, pode passar. A oração aí de dedicação, né, que nós fizemos, agradecimento a Deus por mais esses trechos, pode passar. Aí eles quiseram presentear o pastor Gunter, né, com colares, né, o artesanato deles, enquanto o pastor passou a um ancião do povo, representando o povo, passou o exemplar do Pentateuco, ele passou de volta presentes, né, da cultura. Pode passar. Aí, eu acho que creio que essa é a última foto, né, novamente, né, um momento alegre. Então, como hoje é aniversário da igreja, eu gostaria de deixar de presente para a IPBI um exemplar do Pentateuco. Trechos de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números
e Deuteronômio na língua xerente. E eu escrevi aqui, eu vou ler a dedicatória que eu escrevi. Queridos irmãos da IPBI, é com muita alegria e gratidão que lhes entregamos este exemplar dos trechos do Pentateuco traduzido para a língua xerente. O apoio dos irmãos em constante oração por nosso ministério, bem como em generosa contribuição financeira, tem viabilizado nossa permanência no campo missionário todos esses anos. Por causa disso, consideramos que a IPBI é parte deste trabalho. A Igreja Xerente hoje tem em mãos mais 1.800 versículos traduzidos da Palavra de Deus, e isso também é uma conquista da IPBI. Sonhamos com um dia em que entregaremos a vocês a Bíblia completa, na língua xerente, quando juntos louvaremos a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de participar do inestimável trabalho de entregar a um povo a Palavra de Deus na língua que lhe fala ao coração. Em Cristo, Werner Seitz, Regiane, Davi e Elisa. Chama o Ion aqui para, em nome da igreja, receber o presente. Vai para a biblioteca do pastor, tem uma biblioteca na minha sala, aqueles que tiverem curiosidade, não vieram de manhã, os que vieram de manhã leram, né? Folhearam. Mas eu deixo à disposição para você conhecer o trabalho. É um presente para a igreja agradece. Obrigado, Werner. Um dos momentos mais alegres para nós, bastante alegre, foi a visita do Ion, pastor Ion da Márcia, foi muito legal. Aqueles dias que passamos juntos, né? Conversamos bastante, muita piada com o Davi, né? O Davi gosta de contar piada, o pastor Ion aproveitou tinha um ouvido para as piadas dele lá. Foi muito legal, nossos dias juntos, cultos, né? E visitas, muito bom. Irmãos, e o trabalho continua, né? Claro, nós continuamos com alguns outros textos do Antigo Testamento, narrativos, com os quais eu comecei, que é mais fácil de traduzir. De um tempo para cá temos trabalhado com salmos, e que maravilha os salmos, esse Salmo 121, né? Recém-cantado, que maravilha, irmãos, e tem sido bênção para o povo xerente. Mas eu gostaria de conversar com os irmãos sobre um outro texto, não Salmos, né? Os Salmos, os irmãos sabem que falam muito de todos os povos, todas as nações, né? Tem muito isso repetido. Todas as pessoas da terra, pode procurar, você vai achar em vários salmos essas expressões, porque, na verdade, Deus escolheu um povo para si, o povo de Israel, mas não era simplesmente este povo. A ideia é que Israel atraísse as nações para o único Deus verdadeiro. E agora, no Novo Testamento, muda um pouco, ou bastante, Salmos, mas de Josué, um texto que estávamos traduzindo há um tempo atrás. Mas antes eu vou contar uma história, um mito xerente, acho que já contei aqui, mas como tem muitos visitantes, vamos contar de novo, né? O povo xerente, assim como todo povo indígena, a cosmovisão deles é baseada em mitos, histórias de uma era primeva que, nós sabemos que não aconteceram, mas se perguntar para eles, eles vão dizer, aconteceu. E explicam as coisas. Explica, por exemplo, de onde veio tal animal, é um mito que ele vai contar. De onde veio o homem, a mulher, vai explicar por que nós temos ferramentas para fazer o trabalho. Tudo tem mitos que eles explicam. E tem um que explica por que os indígenas, nós estamos separados de Deus. Então, diz que muito tempo atrás, no passado, o Aptoquazauré, que é o nosso grande criador, Deus, ele estava muito próximo, ele vivia junto às pessoas. E ele tinha até a casa numa aldeia, olha só. Então, era tudo muito bom, porque ele ensinava as pessoas, e as pessoas gostavam muito de estar ali com o Aptoquazauré, e era tudo muito bom. Um dia, por algum motivo, ele decidiu se mudar, e ele foi morar no céu. Né?
lá acima das nuvens, não sei. E os índios ficaram tristes, porque agora ele estava longe. Mas eles descobriram que mesmo assim dava para ir até lá. Então eles faziam caravanas, um grupo, né? Formavam um grupo na aldeia, caminhava em direção ao nascer do sol, em direção ao leste, nascer do sol, e caminhava, levava meses às vezes aquela caminhada, porque tinha um lugar específico lá, no pé do céu, né, como eles falam, que eles lá, então eles conseguiam subir, de alguma maneira, e passar uma temporada lá em cima, com o Aptoquasauré, nosso grande criador. E lá em cima era uma maravilha de novo, era como era antes, só que era lá, e aí eles passavam esse tempo, e aprendiam muita coisa com o Aptoquasauré, e eles se divertiam, eles eram felizes lá, mas tinham que voltar. Aí eles faziam todo aquele caminho de volta de novo, caminhavam agora desde lá do horizonte até a aldeia. E aí passava-se anos, talvez, muito tempo, formava outro grupo, dava saudade, né? Agora iam outros, talvez. Faziam todo esse caminho de novo. Algumas vezes eles fizeram isso, até que um dia, lá em cima, quando um grupo estava lá, o Aptoquasauré disse assim para eles: dessa vez vocês vão voltar, vão fazer todo o caminho de volta. Quando vocês chegarem na aldeia, não olhem para trás. Então, Deus lhes deu uma ordem. Então, eles desceram, fizeram todo aquele caminho. Chegaram na aldeia, o que foi que eles fizeram? Olharam para trás. E ao olhar para trás, desobedeceram, né? Ao olhar para trás, eles já viram o castigo, porque agora estava ali o mar, separando a aldeia do horizonte, do pé do céu. E é por isso que nunca mais um índio conseguiu chegar perto de Aptoquasauré. Fim da história. Eu creio que Deus deixou essa história na cultura xerente, assim como deixou em várias outras culturas, outras histórias, mitos ou fatos históricos até, para servir de uma ponte para o Evangelho. A história continua, essa história. Nós podemos bolar uma continuação para essa história e contar a eles, não é? Deus deixou o coração do povo xerente preparado para ouvir sobre a salvação para que alguns deles crescem. E a missão da Igreja de Cristo ir até lá e lhes contar o final, a esperança, né? Alguns de nós temos que ir mesmo, aprender uma língua diferente, uma cultura diferente, morar em casa diferente, para lhes contar a verdade do Evangelho na língua que fala o coração deles. Temos essa missão. Missão de outros vai ser ficar nas grandes cidades e na própria cultura. Talvez a dificuldade maior seja desfazer um conceito errado que as pessoas têm de quem é Jesus, de quem é Deus. Também é um desafio. Você, então, e eu temos a missão de falar da solução para a separação entre Deus e o homem. Nós temos essa missão a cumprir. E eu gostaria de, a partir de alguns versos do capítulo 5 e 6 de Josué, falar sobre isso essa noite. Muito bem. Então, vocês conhecem a história, né? O povo de Israel tinha ficado 400 anos escravo no Egito. E então Deus levanta um homem, Moisés, e ele lidera o povo numa saída milagrosa do Egito, abre o Mar Vermelho, eles caminham 40 anos no deserto, chegam pelo lado leste, né, do Rio Jordão, vencem 2 reis, e então eles finalmente acampam, atravessam o Rio Jordão agora, né, sob a liderança já de Josué, que sucede Moisés, que faleceu. Então eles acampam perto de Jericó. Finalmente eles pisam na terra prometida. Estão ali para tomar posse daquela terra. E eles têm a missão de conquistar agora aquela terra, a começar por Jericó. Mas antes de cumprir a missão, ou para cumprir a missão, nós vamos ver 3 coisas que Deus diz aqui para eles. Primeiro, purifiquem-se, ou santifiquem-se. Em segundo lugar, reconheçam a minha presença.
com você. E 3, obedeçam as minhas instruções. Então, queria que guardássemos essa noite que para cumprir a missão é preciso purificar-se, reconhecer a presença de Deus e obedecer às ordens dele. Para a IPBI cumprir a sua missão, aqui ela precisa se purificar, reconhecer a presença de Deus e obedecer às ordens dele. Vamos ver? Os primeiros versículos, quero ler com vocês Josué 5, 2 e 3. Eu vou ler aqui. Diz assim a palavra de Deus. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Muito bem. Antes de conquistar a terra, antes de cumprir a missão, o povo precisava consagrar-se inteiramente a Deus. Deus tinha feito um acordo com Abraão. Lá atrás, ele prometeu a terra. O sinal da aliança com Abraão era a circuncisão. E os homens que saíram do Egito não haviam se circuncidado ainda. Então Deus diz: vocês devem ser circuncidados, porque para cumprir a missão não é de qualquer jeito, é do meu jeito. Interessante que o texto de Jeremias, capítulo 4, versículo 4, diz assim: circuncidai-vos para o Senhor. Em outra versão diz: purifiquem-se. Purifiquem-se para o Senhor. Sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Deuteronômio 10, 16 diz: circuncidai, pois, o vosso coração, e não endureçais mais a vossa cerviz. Então veja que o objetivo de tudo sempre foi o coração. Esse corte externo, que é a circuncisão, deveria simbolizar uma mudança interna. A circuncisão externa tirava um pedaço de pele. A circuncisão interna deve tirar aquilo que não presta, aquilo que desagrada a Deus. Será que temos pecados escondidos? O que fazemos quando ninguém está vendo, hein? Você costuma mentir, talvez exagerar as coisas para se promover? Tem alguém que você não consegue perdoar? Guarda no cofinho, como vimos hoje de manhã, e deixa lá para retribuir em tempo oportuno? É isso que você está fazendo? Ou eu, será? Será que você se irrita facilmente? Corte isso, deixe para trás. Tem uma missão à frente, uma missão a cumprir, e ela não é fácil. É preciso primeiro se purificar e santificar. O salmista Davi disse, purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Lava-me. Eu lembro um dia que foi um casal nos visitar lá na aldeia. Não foi o pastor Ion e a Márcia, é outro. Para você. Mas é a seguinte, o marido, o rapaz já tinha ido. Então agora que ele estava com a esposa, ele estava querendo ensinar tudo para ela. Então nós andamos, eu e eles dois, e a gente ia passando aqui e ele falava: olha ali, esse é um piquezeiro, tal. Esse aqui, não, esse é um cajueiro. E aí foi falando, tal, explicando para a esposa, agora que ele já sabia. Tá bom, aí paramos na casa de um irmão nosso. E sentamos assim, como fazemos normalmente, fora de casa, embaixo da árvore, na sombra. E aí começamos a conversar. De repente a gente começa a escutar alguns barulhos assim. Pá! Pá! Aí o rapaz, esse meu amigo, virou para a esposa e foi ensinar para ela. Olha, tem índio caçando aqui perto. Pá! Aí o nosso anfitrião lá começou a dar risada. E deve estar rindo até hoje dessa história, porque eles são assim. Aí riu, o que foi? Ih, tiro nada, isso aí é minha cunhada que está lavando roupa lá no rio. Pá! Pega aquela roupa e bate na pedra assim, ou na tábua. E ele achou que era tiro. Mas o que vem na minha mente isso? Porque ela estava lavando roupa, o salmista pede: lava-me. E às vezes a gente pede para Deus: lava-me.
E a gente está pensando naquela máquina de lavar assim, tranquilinho. Quando, na verdade, para me purificar, vai doer, vai bater, para tirar mesmo aquilo que fica no meio das fibras, né, da roupa. Lava-me, purifica-me, diz o salmista, e nós temos que pedir isso a Deus também. Deus diz então, tem que ser do meu jeito. Purifiquem-se para cumprir a missão. Segundo lugar, né, depois de se purificar então, de nos purificarmos, eu pus aqui que temos que reconhecer a presença de Deus conosco. Olha só, nós vamos pular lá para o capítulo 6, ainda no 5, o 13. Esse texto aqui, meus irmãos, é fantástico. Vamos lá. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eles ainda não tinham atacado, né? Jericó. Estava esperando ainda. Levantou os olhos e olhou. Em cima de um monte, talvez, descendo. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não. És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Não. Estranho, né? Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Então, depois daquela purificação, vem essa cena fantástica de Josué com esse outro comandante. Eram 2 comandantes se encontrando. E Josué, esse era corajoso, meus irmãos, porque ele viu aquele guerreiro, uma espada desembainhada. Ele falou: vou até lá, vou conversar com ele para saber, eu quero saber se ele é dos nossos ou dos nossos inimigos. Você é do nosso lado ou do lado do nosso inimigo? Não. É uma palavra mesmo, é lo. Não. Tem tradução que põe nem uma coisa nem outra. É até possível, tá? Mas eu prefiro esse não mesmo, né? Porque, na verdade, a gente sabe que o Senhor lutava por Israel. Está escrito isso no próprio livro de Josué, né? Então, por que será que ele respondeu desse jeito? É dos nossos ou dos inimigos? Não. Josué, não é essa pergunta certa agora. Não é isso que você tem que... Não é isso que você tem que ver agora, nessa cena aqui, nesse momento. Não é sobre isso que nós devemos falar. Você tem que entender algo mais importante. Você tem que entender na presença de quem você está. E quem era esse comandante do exército? Bom, ele não era um simples anjo, porque ele aceita depois a adoração de Josué. Anjos não aceitaram. Um anjo não aceitou a adoração de Daniel. Um anjo não aceitou a adoração de João. Bom, ele fala a mesma frase que Moisés ouviu na sarça ardente: tire a sandália dos pés. Josué sabia, conhecia já essa frase, com certeza. Ele tinha lá os escritos que Josué deixou. Talvez Moisés deixou, talvez Moisés tivesse falado com ele. Ele fala: o lugar é santo. Irmãos, o que torna um lugar santo? A presença de Deus. E se você olhar comigo a continuação do texto, você vai ver que ele continua falando agora com o Senhor. Você sabe que no original nós não temos divisão nem de versículo nem de capítulos. Então tente ler sem esse 6 grandão e sem o subtítulo, o título, que também é posterior e não é inspirado. É apenas para nos ajudar a entender aqui, né? Então, veja só, aí Josué termina de falar no versículo 15, né? A história ali respondeu: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo, e fez Josué assim. Aí tem um parênteses aqui: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué. É simplesmente a continuação da conversa dos dois. É o Senhor que está falando.
Então, na verdade, quem estava ali era o próprio Senhor, o próprio Deus. Alguns vão dizer que é uma cristofania, ou seja, uma aparição da segunda pessoa da Trindade, né? Deus Filho pré-encarnado, né? E faz muito sentido, né? E agora, então, o texto vai nos dizer, perceba, é o próprio Deus que está aqui com você. Mas o que acontece quando nós temos esses encontros com Deus? Bom, Josué, em seguida, ele se prostra em adoração, né? Gideão, quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, talvez também uma cristofania, ele diz, Senhor soberano, eu vi o anjo do Senhor face a face. E Deus diz para ele, fica em paz, você não morrerá. Mas poderia, né? Manoá, pai de Sansão, sem dúvida vamos morrer, ele fala para a esposa, né? Pois vimos a Deus. Isaías, o chamado de Isaías, ele diz, ai de mim, pois os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Jó, ele diz, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te veem, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. É isso que acontece quando há encontros com a divindade. Nós vemos quem nós de fato somos, pecadores miseráveis que dependemos totalmente da ajuda e da misericórdia dele. E no Novo Testamento temos encontros com a divindade? Bom, muitos, né? Todos aqueles que se encontraram com Jesus, não é? Pedro, depois da pesca milagrosa, quando ele começa a se dar conta, talvez, o que era mesmo, o que estava acontecendo, quem era Jesus, o que ele diz? Afaste-se de mim, que sou pecador. E Natanael, quando estava lá sozinho embaixo da figueira, e aí Jesus fala, eu vi você embaixo da figueira. Rei, né? Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Os discípulos no barco, talvez, eu fico imaginando essa cena, essa é uma invenção, fico elucubração, né? Mas eles ali no barco, aquela tempestade, e aí Jesus dormindo, eles vão acordar, Jesus então acalma a tempestade, ele pode ser que ele falou assim, aquietem-se, né? Aquietem-se para a tempestade, para as águas, para as ondas. Não foi aqui, semana passada foi pregado o Salmo 46? Será que os discípulos se lembraram do último verso? Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. E aí os discípulos perguntam, quem é esse? Quem é esse? É Deus mesmo? Encontros com a divindade. E aqui Josué está na presença do próprio Deus ali com ele, com a espada desembainhada, um exército ao seu comando. Ele não precisava saber de mais nada, irmãos, para cumprir a missão. E, irmãos, hoje em dia, nós também temos essa presença. Jesus não disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vai conosco. Alguém já disse que não é um ide, então, é um vamos, né? A grande comissão. Eu estarei contigo. Você só deve, então, obedecer. Só falta isso. Então, chegamos ao nosso terceiro ponto. Você vai se purificar, você vai reconhecer a presença de Deus junto com você. E agora, então, não falta nada para você obedecer. Então, vamos ler aqui capítulo 6, versículos 2 a 7 agora. Então o Senhor disse a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a de uma vez, e assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si.
Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E o texto continua. Mas o interessante é que eles estavam talvez esperando o quê? Façam rampas no muro, façam um cerco de meses, deixe esse povo sem água, deixe esse povo sem comida. Eles vão ter que abrir o muro para nós entrarmos, eles vão estar fracos, nós vamos vencer. Estratégias de guerra daquela época. Mas não. Que ordens são essas? Absurdo, né? Para nós. Dê voltas na cidade, 6 dias. Né? Em silêncio ainda por cima. Não pode nem provocar. Então, o que Deus estava fazendo com o seu povo? O povo de Israel estava aprendendo a obedecer sem questionar. É isso que Deus diz? É isso que eu vou fazer. Nós também precisamos fazer isso, né? Se alguém... Lembro de uma história. O rapaz chegou lá em casa, lá na aldeia. Era um rapaz simplório demais. Tá bom. Vou voltar um pouquinho. Tá bom. Ele chegou lá em casa um dia, e aí ele precisava de ajuda, o filhinho dele estava doente, ele precisava de dinheiro, porque ele ia para o hospital. O acompanhante não tem nada para comer, aí ele precisava de dinheiro para comer, eu ajudei ele um pouquinho. Fui lá na casa dele, orei pelo menininho antes de ir para o hospital e dei o Novo Testamento para ele. Apesar de ser simples, ele sabia ler, enxerente também, né? Aí eu falei para ele, lê e tal, e fui para casa. Ele foi levado para o hospital com o filhinho, com a esposa. Um casal bem simples mesmo, simplório. Assim. Ele, inclusive... eu acho que ele sofre de gagueira, porque para falar tanto em português quanto em xerente, ele fala muito melhor o xerente, mas é enrolado. O português, além de ser gago, ele fala mal, então é só no xerente mesmo, né? Mas aí, um tempo depois, ele chega lá em casa. O menininho já estava bem, né? Conversei com ele, consegui descobrir isso. E aí, de repente, no meio da conversa, ele foi contar que ele teve uma briga com o irmão dele, que chegou em casa bêbado e bateu nele. E aí ele disse assim, de repente, ele não gaguejava mais e ele falou exatamente assim: não quai kukritawa taipkrewa ai kukritakuyaha idure taipkredawa tmakdana. Rapaz, esse cara não era gago, agora ele está falando igual um narrador de futebol do rádio, né? É porque ele não estava falando as palavras dele. Ele estava falando a palavra de outro. Na verdade, de Jesus. Se alguém te ferir na face, lhe dê também a outra. E ele disse, naquele dia, eu não revidei o que meu irmão fez. Eu até levei mais um tapa. E eu fiquei pensando, aquele rapaz pegou a Bíblia que eu lhe dei, ele leu esse versículo, ele decorou isso e ele praticou. Mas que ordem, assim, como que pode uma ordem dessa? Que absurdo. Cerque a cidade 6 dias. Dê a outra face. Irmãos, se essa é a ordem do nosso comandante, é isso que nós temos que fazer. Aquele rapaz entendeu isso. Para nós cumprirmos a nossa missão de levar o evangelho às pessoas, temos que obedecer a tudo que Deus diz na sua palavra. Dar a outra face, né? Andar mais uma milha, levar desaforo para casa, orar pelos inimigos, andar em união, perdoar quem nos ofende. Né? Hoje de manhã já contei a história do cofinho, né? Que o xerente tem aí um dizer, um ditado, ele diz, isso aí que você me fez, eu vou guardar no meu cofinho. É um cestinho de palha de buriti que eles fazem. Eu vou guardar no meu cofinho, eu vou pendurar no pau principal da casa, né, a forquilha principal da casa, para eu olhar todo dia para aquilo ali, para eu me lembrar, para um dia eu devolver isso para você. Então, eu falo para eles agora, depois que eu descobri esse ditado e entendi o que significava, eu falo agora, pessoal, vocês têm que queimar esse cofinho, né? Porque aquilo que vocês fizeram contra Deus não cabe num cofinho, e Deus jogou no fundo do mar, ele acaba com esse cofinho. Então, não adiantam estratégias, temos que perdoar, irmãos, não adiantam estratégias para cumprir a missão se os soldados não estiverem obedecendo às ordens do comandante. Amém?
Enfim, então chega no nosso texto aqui, a missão em si, né? A missão, irmãos, era destruir a cidade de Jericó. Aqui era, né? Bom, Deus já tinha dito para Abraão, lá atrás de Gênesis 15, quando ele falava das gerações futuras, que até lá, então, Deus estava, por sua misericórdia, permitindo que os cananeus continuassem vivendo, porque ele diz para Abraão que a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Pronto, aqui em Josué atingiu a medida completa, é hora de destruí-los, por ordem de Deus. Essa era a missão. Deus já poderia ter destruído há muito tempo. Somos um povo pecador, miserável, poderia ter destruído, mas por sua misericórdia, ele não destruiu nesses anos todos, até chegar em Josué. E por sua misericórdia mais bem, assim, vista ainda, revelada ainda, ele não destruiu todos da cidade de Jericó. Ou destruiu? Ele salvou. Quem? Raabe e a família dela. Quem? A prostituta. Ele salvou a prostituta. Hebreus 11:31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. E a própria Raabe fala em Josué 2:10 e 11. Ela fala com os espias, né? Ela reconhece que o Senhor, o seu Deus, Deus de vocês dois, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe creu no Deus único e verdadeiro. E então, ela foi salva. Ela e sua família. E eu lembro que, quando o Davi, meu filho, era menor, a gente brincava, ele gostava de brincar de histórias da Bíblia, né? Então, eu era Golias e ele era o Davi. Agora não dá mais. Agora é quase o contrário. Eu fazia a voz de Deus chamando Samuel, ele ficava lá. Ah, não, eu era o Eli, né? E a voz de Deus também. Então ele vinha, a gente fazia. E aqui a história de Jericó também, os muros que caem, né? Então a gente engatinhava, construía de toquinho de madeira a cidade, o muro, engatinhava em volta e o muro caía. A gente derrubava o muro. Mas eu fiquei pensando, e eu tenho pensado que, na verdade, eu acho que eu ensinei errado Davi. Porque nessa história nós não somos os israelitas. Nós não estamos do lado de fora. Nessa história, eu e você somos, sabe quem? A prostituta. A que estava lá dentro, ela e sua família, que se salvaram naquela casa. E se cremos em Jesus, então, nós estaríamos todos escondidos naquela sala da casa de Raabe, esperando a salvação de Deus, a única salvação possível. Irmãos, a nossa missão então é avisar as pessoas disso. Né? A mensagem não é fácil. Vem para a igreja que vai dar tudo certo. Né? A mensagem é pesada, vem destruição por aí, tem castigo. Mas essa é a mensagem do Evangelho. Sem condenação, ninguém precisa de salvação. Se Jericó não fosse ser destruída, Raabe não precisaria ser salva. Se o pecado não te tornasse maldito, você não precisaria de Jesus, que se fez maldição no seu lugar. E cumprir nossa missão, então, é espalhar essa notícia, essa boa nova do Evangelho. É missão da IPBI aqui, né, nos seus próximos tantos e tantos anos aí pela frente, levar essa boa nova às pessoas. Irmãos, esse comandante do exército de Deus, aquele que com sua espada desembainhada se revelou a Josué, esse mesmo, 1400 anos depois, 50 quilômetros dali de onde essa cena aconteceu, ele apareceu de novo. Na cidade de Belém, em uma manjedoura. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Amém. Pois é, agora nós podemos chegar para o povo xerente e dizer para eles assim: olha, é ruim, né?
o mar agora separa. Vocês não conseguem mais chegar. Ninguém consegue atravessar o mar nadando, né? Mas um dia, Deus então tomou uma iniciativa. Ele enviou o seu próprio filho. Ah, vocês não sabiam que Deus tinha um filho? Pois é, o Filho de Deus. Ele veio, ele andou aqui. No começo era tudo muito bem, de novo. Ele ensinava as pessoas, tudo era muito bom. Mas, porque o povo já tinha desobedecido e era mau, mataram o Filho de Deus. Mas olha só, antes dele morrer, ele disse: o Atobdadi, eu sou o caminho. Então Jesus é um caminho por cima desse mar, ele é como se fosse uma ponte por cima desse mar que está ligando novamente a aldeia e o horizonte. E todo aquele que andar por esse caminho pode chegar de novo perto de Uaptoquazauré. Temos uma missão, meus irmãos, levar essa boa notícia, a reconciliação do homem com Deus, levar isso para as pessoas, levar isso aos perdidos. Vamos enfrentar a oposição? Vamos. Perseguição? Vamos. Vamos ter trabalho para desconstruir conceitos já estabelecidos, aí errados, né, de um Jesus que não é bíblico? Vamos ter dificuldade. Se for preciso aprender nova língua para falar para alguém, para um povo, se for preciso traduzir as Escrituras, vamos conseguir, será? Vamos. Mas lembre-se, antes, purifique-se, reconheça quem está indo junto com você e obedeça às ordens do comandante. Tem muitas Raabes por aí ainda, né? E, na verdade, você já foi uma. E eu também. Meu desejo é que vocês, então, IPBI, cumpram essa missão. E que muitas Raabes, então, sejam salvas. Assim como aquela foi salva em Jericó. E assim como nós também fomos salvos um dia. Amém? Vamos orar, irmãos? Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que cena maravilhosa essa de Josué, ali com o comandante do exército de Deus. Ó Deus, que bom saber que esse comandante vai conosco. Nós temos a presença constante de Jesus, que fica conosco até a consumação dos séculos. Ó Deus, nossa missão se torna até mais leve, sabendo disso, mas ao mesmo tempo, ó Deus, não queremos negligenciar nossa responsabilidade de nos purificarmos e de obedecer, ó Deus, aquilo que o Senhor ordena na sua palavra. Nos abençoe, ó Deus, individualmente, a cumprirmos essa missão de levar o Evangelho às pessoas que não te conhecem. Nos abençoa, Deus nos ajuda como igreja também. Eu peço pela IPBI especial nessa noite, que continue, ó Deus, com o foco em levar o Evangelho às pessoas que ainda não te conhecem, Senhor. Apresentar o Evangelho completo, a destruição da qual as pessoas têm que escapar, e a única solução que é crer em Jesus Cristo como Salvador. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos tirou de lá também. Obrigado porque assim como Raabe, nós, pecadores miseráveis, também fomos salvos, ó Deus, única e exclusivamente por Tua graça e misericórdia. E nós te louvamos por isso, te agradecemos por isso. Que privilégio, ó Deus, servir ao Senhor agora, ao lado do comandante do Teu exército. E nós oramos no nome dEle. Amém.